Fala rapaziada, bem-vindos ao canal NerdBet, aposta esportiva. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e neste vídeo eu vou trazer para vocês os melhores palpites e análise da quarta-feira, dia 10 de maio. Só que antes, rapaziada, se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever, deixa o like e, se puder, faz o comentário, compartilha o vídeo com os amigos para fortalecer o canal. Bom, eu já falei demais. E sem mais delongas, bora iniciar as análises da quarta-feira, ou seja, começando o nosso primeiro palpite pelo Brasileiro Série A. O jogo do Internacional versus Atlético Paranaense tem início às 19 horas. A odd paga 1,85 na vitória do Inter, que na classificação atualmente é o oitavo colocado com 7 pontos. E a equipe do Atlético Paranaense, em 4 jogos, é o 10º colocado com 6 pontos. Inclusive, o Atlético Paranaense se recuperou no campeonato, vencendo o Flamengo do Sampaoli de virada. E o Inter levou a pior em cima do São Paulo do Dorival Júnior. Atuando em casa, o Inter 100%, 2 jogos, 2 vitórias. E o Atlético Paranaense ainda não venceu fora de casa com 2 jogos, 2 derrotas. Em sequência individual, a equipe do Atlético Paranaense sofreu gol nos últimos 6 jogos. Em 5 de 6, saiu ambos marque mais de 2,5 gol. Em 4 de 5, perdeu o primeiro tempo e nos últimos 5 foi a primeira equipe a sofrer. Lembrando que em confronto direto, o Inter vem a 3 confrontos sem derrotas e o mais recente venceu por um placar de 2-0. A equipe do Atlético Paranaense também vem de uma vitória importantíssima de virada em cima do Libertad do Paraguai. Venceu de virada com autoridade, perdeu o primeiro tempo por um placar de 1-0, mas buscou o resultado e venceu por um placar de 2-1. Para essa partida, é um duelo interessante, o técnico Thuram versus o mano do Inter. Então, para essa partida, o Inter se torna o favorito, porque vai atuar em casa, vai atuar com o apoio da sua torcida. Então, vejo o jogo, a princípio, para mais de 1,5 gols. Probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o Flamengo versus Goiás. Este jogo tem início às 20 horas. O Flamengo paga uma odd de 1,36 como favorito. Goiás 9,0, um empate 4,75. Na classificação, se fosse final de temporada, meu amigo, o Flamengo neste momento ia brigar para não cair. O Flamengo, que é o 16º colocado em 4 jogos, com apenas uma vitória em 4 jogos. E a equipe do Goiás está no mesmo retrospecto, 18º, com uma vitória em 4 jogos. Só que o Goiás sofreu 2 gols a mais que o Flamengo e tem um ataque ineficiente. Lembrando, atuando em casa, o Flamengo teve um jogo, uma vitória e uma derrota. Goiás fora de casa é uma equipe que não consegue vencer. 2 derrotas, nem gol conseguiu marcar ainda. E lembrando que em sequência individual, o Flamengo vem a 3 jogos sem vitória na era Sampaoli. Sofreu gol nos últimos 5 jogos. Em 4 de 5 saiu mais de 2,5. Nos últimos 5 ambos marcam. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Já o Goiás, em 5 de 7, foi a primeira equipe a sofrer. E em confronto direto, o Flamengo vem a 8 confrontos sem derrotas. O mais recente foi 1-1. Bom, no último jogo, transmitido pela Globo, entre Atlético Paranaense e Flamengo, o comentarista até mencionou que o Sampaoli vem de 6 jogos aí, de 2 vitórias, 3 derrotas e um empate. Mas, em tese, não é bem assim. O Sampaoli não vem de 2 vitórias pela equipe do Flamengo. Por quê? Naquele jogo de Flamengo versus Coritiba, se não me falha a memória, Flamengo e Coritiba, o Flamengo venceu, mas o São Paulo ainda não estava no comando. Só que eu não havia lembrado o jogo que o Flamengo já estava com o São Paulo, que foi diante do Nublense. Então, confirma a informação: 2 vitórias, 3 derrotas e um empate. Então, muito ruim esse início de temporada do São Paulo. O Flamengo, que perdeu de virada diante do Atlético Paranaense, não tinha o Pedro como sua principal referência. E a equipe do Goiás perdeu em casa
pelo um placar de 5-0, foi goleado diante do Palmeiras. Mas agora, atuando em casa com o apoio da sua torcida, o elenco do Flamengo é melhor, tem tudo para conseguir os 3 pontos. Então, vamos com a dica Casa vence, probabilidade 3-1 Casa. Cruzeiro versus Fluminense, início às 21h30. A odd paga 2,55 para o Flu, 2,80 Cruzeiro, 3,30 empate. E na classificação, início de temporada, Cruzeiro 4 jogos, 9 pontos. Fluminense 4 jogos, 7 pontos. Em sequência individual, Cruzeiro 4 vitórias consecutivas, foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. Fluminense sofreu gol nos últimos 3, em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto, o Flu vem a 6 confrontos sem derrotas, o mais recente venceu 3-0. E na temporada passada venceu dentro e fora da casa do Cruzeiro, que o técnico de lá ainda era o Pesolano. Então, para essa partida, não tem muito o que comentar. Vou acreditar no fora com empate, dinizismo. Então, a equipe treinada por Fernando Diniz, então fora com empate. E também vejo o Cruzeiro marcando gols, porque vai atuar em casa com o apoio da sua torcida. Então, mais de 1,5, probabilidade 3-1, fora. Vamos agora para o Palmeiras versus Grêmio, início às 21h30. A odd paga 1,55 no Palmeiras, que na classificação é o vice-líder com 10 pontos, atrás apenas do Botafogo, que tem 100% de aproveitamento, e o Grêmio, sétimo colocado com 7 pontos. Lembrando que atuando em casa, o Palmeiras 100% com 2 vitórias, Grêmio 1 vitória e 1 derrota fora. Em sequência individual, o Palmeiras vem a 3 vitórias consecutivas, a 9 jogos de invencibilidade. Em 8 de 10 saiu mais de 2,5. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 8 saiu ambos marcam. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. O Grêmio sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 3 jogos sem derrotas. Em confronto direto, o Palmeiras vem a 4 vitórias consecutivas, a 6 confrontos sem derrotas. Não tem muito o que comentar nessa partida. O Palmeiras é o favoritaço no Allianz Parque. É uma equipe difícil de ser batida. Lembrando, o Grêmio, meu amigo, atuando em casa, parecia que estava jogando fora de casa diante do Red Bull Bragantino. O Bragantino levou o gol de pênalti aos 9 minutos, foi buscar um empate, buscou a virada no segundo tempo. Claro, o Grêmio conseguiu aplicar a virada das viradas, mas no finalzinho cagou a equipe do Renato Gaúcho e sofreu um empate. Então, diante disso, merece perder essa partida. Vou com a dica Casa vence, probabilidade 3-0 para o Verdão, atropelo no Grêmio. Vamos agora para a Champions League, o jogo do Milan versus o Internacional, semifinal 2, início às 16 horas. Lembrando, a odd de momento paga 3,10 para a vitória do Milan, 2,45 para a Inter e 3,10 para o empate. Em sequência individual, a Inter vem a 5 vitórias consecutivas, a 6 jogos de invencibilidade, foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6. E o Milan vem a 9 jogos de invencibilidade, foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. Nos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols. Em confronto direto, nos últimos 2 confrontos deu Internacional dentro e fora de casa. É um jogo que, pelo campeonato italiano, o Milan é o 5º colocado e a Internacional é o 4º colocado, com 2 pontos à frente. Lembrando, 63 pontos a Inter e 61 o Milan pelo campeonato italiano. Então, esse clássico é muito parecido com o clássico entre Milan versus Napoli, onde o Milan vinha levando a melhor nos últimos clássicos diante do Napoli. E agora é a Inter que vem levando a melhor nos últimos clássicos diante do Milan. A Internacional é uma equipe que vem a 5 vitórias consecutivas. É uma equipe que venceu a Juve no clássico, venceu a Lazio no clássico e venceu a Roma no clássico. Então, só falta o Milan, só falta vencer o Milan para completar o quarteto de 4 vitórias em clássico. Bom, para essa partida eu vejo o jogo aberto. O Milan vai atuar em casa, vai atuar com o apoio da sua torcida. É um clássico interessantíssimo, mas vou ficar no mercado para gols. Mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o Brasileiro Série B, o jogo do Ceará versus Vitória, início às 19 horas. Na classificação, a equipe do Vitória
tem 12 pontos em 4 jogos, 100% de aproveitamento, é o vice-líder. E a equipe do Ceará, 16º colocado com 4 pontos, 4 jogos. Lembrando, a equipe do Vitória só não é líder porque tem um jogo a menos que o Criciúma. E lembrando, atuando em casa, o Ceará tem apenas um jogo, uma derrota que perdeu 3-0 para o Bugre, o Guarani, e isso causou a demissão do ex-treinador. E o Vitória fora de casa é o melhor visitante da competição. Em sequência individual, Vitória vem a 4 vitórias consecutivas, a 4 jogos sem sofrer gol. Em 4 de 5 saiu mais de 2,5 gols. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. O Ceará vem a 3 jogos sem derrotas. Lembrando que em confronto direto, em 6 de 8 saiu menos que 3 gols. O confronto mais recente deu vitória 2-0. É um jogo que eu vejo uma única opção. Por quê? A equipe do Vitória está com 100% de aproveitamento, 12 pontos, é uma equipe que vem marcando gols com regularidade. E nos últimos confrontos, temos uma grande formação que nos últimos 3 aí, todos eles, saiu gols. Então, é um jogo para gols, mais de 1,5, probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Sport Recife versus Tombense, início às 21h30, na classificação. A equipe do Sport tem apenas 2 jogos, as demais equipes têm 5 e ele ainda não perdeu, tem 4 pontos e uma vitória recentemente em cima do Guarani. E a Tombense, 15ª, também com 4 pontos, só que em 4 jogos. Em sequência individual, a equipe da Tombense vem a 3 jogos sem vitória e a equipe do Sport a 5 jogos sem sofrer gol. A Tombense sofreu gol nos últimos 3, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. E foi a primeira equipe a sofrer. Em 6 de 7 perdeu o primeiro tempo e o Sport em 4 de 5 venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 3 gols nos últimos 5. O confronto mais recente deu Tombense fora de casa por um placar de 1-0, mas agora o Sport vem jogando muito bem em casa. Ainda não vai ter o apoio da sua torcida, vai atuar com o portão fechado devido a algumas punições. Então, mesmo assim, é o favorito. A Tombense fora de casa é uma equipe fraquíssima. Então, vou com a dica Casa vence, probabilidade 2-0 Casa. Rapaziada, se você ainda quer ficar muito mais informado com as nossas dicas, já sabe como funciona. Dá uma passadinha lá no nosso Insta NerdBet. Irei deixar o link na descrição também. E também o link do nosso grupo do Telegram, focado em aposta esportiva, com dicas totalmente grátis. Então, link na descrição se vocês quiserem nos acompanhar por lá. Rapaziada, essas são as nossas análises. Esses são os nossos prognósticos do dia. Então, desta quarta-feira de Champions, semifinal da Liga dos Campeões. Quarta-feira de trade, dica de trade e aposta esportiva. Mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla, tripla aqui do canal. Então, podemos deixar para vocês vitória da equipe do Sport, Sport para vencer, e podemos estar deixando Flamengo para vencer. Sport e Flamengo para vencer. Outra boa opção seria Fluminense com empate diante do Cruzeiro. Fluminense com empate. Palmeiras para vencer. Fluminense com empate, Palmeiras para vencer. Era uma excelente dupla. Então, monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Esse é o vídeo de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, mais uma vez, meu parceiro, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada. Deixa um comentário, compartilhe o nosso vídeo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas também se tornem ganhadoras como você. Então é isso, meu parceiro, até o próximo, valeu!